E se você presenciasse um milagre tão poderoso que a própria Igreja Católica se recusasse a acreditar nele? Em 1889, no interior do Ceará, uma hóstia consagrada começou a sangrar na boca de uma beata durante a comunhão celebrada pelo padre Cícero Romão Batista. O que aconteceu naquele dia não foi apenas um evento religioso extraordinário. Foi o estopim de uma das maiores controvérsias da história da Igreja no Brasil. Transformou um pequeno povoado em centro de peregrinação massiva, elevou um padre a santo vivo na crença popular e criou um conflito teológico e político que ecoaria por décadas. Esta é a história real do milagre de Juazeiro do Norte, onde fé, poder, ciência e devoção colidiram de forma irreconciliável. Marcada pela seca inclemente, pela fome crônica, pela devoção católica profunda e pela esperança de dias melhores. Ali, em Juazeiro do Norte, um pequeno povoado perdido no Cariri cearense, um jovem padre chamado Cícero Romão Batista estava prestes a protagonizar um dos episódios mais extraordinários e polêmicos da história religiosa brasileira. Cícero Romão Batista nasceu em 24 de março de 1844, em Crato, Ceará, filho de Joaquim Romão Batista, pequeno comerciante, e Joaquina Vicência Romana, conhecida como Quinó. Desde criança demonstrou vocação religiosa pronunciada. Órfão de pai aos 6 anos, cresceu sob influência materna forte e educação rígida. Aos 12 anos, declarou desejo de tornar-se sacerdote. Sua formação começou no Colégio Padre Ibiapina e prosseguiu no Seminário da Prainha, em Fortaleza, onde foi ordenado padre em 30 de novembro de 1870, aos 26 anos. Logo após ordenação, recebeu convite para trabalhar em Juazeiro do Norte, então distrito de Crato, com apenas cerca de 2.000 habitantes. Chegou lá em 1872. O padre Cícero rapidamente conquistou reputação de sacerdote devotado, caridoso e extremamente próximo do povo. Diferente de muitos religiosos da época que mantinham distância aristocrática dos fiéis, Cícero mergulhava na vida dos sertanejos. Visitava doentes, consolava enlutados, aconselhava famílias, mediava conflitos, ajudava pobres. Sua pequena capela tornou-se centro da vida comunitária. Celebrava missas com fervor, organizava terços, promovia novenas, incentivava práticas devocionais. O povo começou a chamá-lo carinhosamente de Padim Cisso. Mas ninguém poderia imaginar que aquele padre humilde estava prestes a tornar-se figura central de evento que abalaria estruturas da Igreja Católica no Brasil. Maria de Araújo nasceu em 24 de fevereiro de 1862, na região de Juazeiro. Mulata, pobre, analfabeta, desde jovem demonstrou religiosidade intensa e comportamento considerado místico. Tornou-se beata, como eram chamadas mulheres que dedicavam vida à oração, penitência e serviços religiosos, sem pertencer à ordem formal. Vivia de forma austera, dormia pouco, jejuava frequentemente, passava horas rezando. O padre Cícero tornou-se seu diretor espiritual, guiando-a em práticas devocionais. Maria de Araújo frequentava diariamente as missas celebradas por ele e sempre comungava com devoção visível. Na manhã de 6 de março de 1889, primeira sexta-feira da Quaresma, durante missa rotineira na capela de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro, Maria de Araújo aproximou-se do altar para receber a comunhão das mãos do padre Cícero. Ele colocou a hóstia consagrada em sua língua, como de costume. Maria retornou ao seu lugar, ajoelhou-se para fazer ação de graças, tentou consumir a hóstia. E então aconteceu o impossível. A hóstia começou a se transformar em sangue dentro de sua boca. Um sangue espesso, vermelho vivo, que escorria pelos lábios da beata. Assustada, Maria retirou a hóstia da boca e segurou-a nas mãos. O sangue continuava a escorrer. Fiéis próximos perceberam. Começaram gritos, tumulto. Alguém chamou o padre Cícero, que estava ainda próximo ao altar. Cícero aproximou-se rapidamente. Viu com próprios olhos. A hóstia estava completamente embebida em sangue fresco. Maria de Araújo tremia, os olhos arregalados, o rosto coberto de sangue que escorria de sua boca. O padre pegou a hóstia ensanguentada com um corporal branco, tecido litúrgico usado na missa. O sangue manchou imediatamente o pano.
como explicar aquilo. O padre, inicialmente perturbado, decidiu agir com cautela. Colocou a hóstia e o corporal manchado em um relicário, guardou-os e ordenou silêncio aos presentes. Queria avaliar melhor o ocorrido antes de qualquer pronunciamento. Mas já era tarde. A notícia começou a se espalhar como fogo em palha seca pelo sertão. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Em 22 de março, novamente durante a comunhão, a hóstia transformou-se em sangue na boca de Maria de Araújo. E continuou acontecendo. Ao longo de 1889 e início de 1890, registraram-se pelo menos 6 episódios semelhantes. A cada ocorrência, novos corporais ficavam manchados de sangue. O padre Cícero, embora perplexo, mantinha a postura de cautela e investigação. Coletava os panos manchados, guardava-os cuidadosamente, registrava datas e circunstâncias. Mas não incentivava a publicidade. Pelo contrário, tentava manter discrição. Porém, o sertão inteiro já sabia. E começou a chegar gente, muita gente. Sertanejos de toda a região começaram a afluir a Juazeiro. Queriam ver o milagre, queriam estar perto da Beata Milagrosa. Queriam a bênção do padre Cícero, que agora era visto como instrumento divino. As missas ficaram lotadas. Pessoas acampavam nas proximidades da capela. Romeiros traziam doentes para serem curados, pediam intercessões, faziam promessas. O pequeno povoado transformou-se rapidamente em centro de peregrinação. E o padre Cícero, querendo ou não, tornou-se figura central de movimento religioso de massas. A notícia chegou aos ouvidos das autoridades eclesiásticas. Dom Joaquim José Vieira, bispo do Ceará, ficou alarmado. Milagres não eram assunto simples. A Igreja Católica sempre foi extremamente rigorosa em relação a fenômenos sobrenaturais. Exigia investigações minuciosas, análises cuidadosas, verificações científicas. Milagres falsos ou mal interpretados poderiam trazer descrédito à instituição. Dom Joaquim determinou investigação imediata. Convocou o padre Cícero a prestar explicações e enviou comissão para examinar os fatos em Juazeiro. Os investigadores chegaram em setembro de 1889. Interrogaram Maria de Araújo, o padre Cícero, testemunhas oculares, examinaram os corporais manchados, recolheram amostras do sangue para análise. A beata foi submetida a exames médicos. Verificaram se havia possibilidade de fraude, de autolesão, de truques. Maria foi observada em jejum prolongado, durante comunhões supervisionadas. O fenômeno não se repetiu na presença dos investigadores, o que levantou suspeitas. Mas as manchas de sangue nos corporais eram reais, visíveis, inegáveis. Amostras foram enviadas para análise em Fortaleza. Os resultados laboratoriais, realizados por profissionais da saúde da época, indicaram tratar-se de sangue humano. A notícia fortaleceu a crença popular no milagre. Se era sangue humano e havia saído de uma hóstia consagrada, só poderia ser o sangue de Cristo. Assim raciocinavam os fiéis. As peregrinações intensificaram-se ainda mais. Juazeiro começava a crescer vertiginosamente. Comércio prosperava. Surgiam hospedarias, vendedores de vela, imagens, terços. O movimento religioso transformava-se em fenômeno socioeconômico. Mas Dom Joaquim não estava convencido. Para ele, faltavam elementos que comprovassem a autenticidade sobrenatural do evento. A Igreja exigia mais do que sangue humano. Precisava de explicação teológica sólida, de sinais inequívocos de intervenção divina, de contexto doutrinário compatível. Além disso, havia preocupações políticas. O movimento de massas em torno do padre Cícero poderia fugir ao controle da hierarquia eclesiástica. Poderia gerar fanatismo, desordem, até mesmo heresia. A Igreja no Brasil já enfrentava desafios com movimentos messiânicos no interior. Dom Joaquim temia que Juazeiro se tornasse novo foco de instabilidade. Em 1891, o bispo determinou que Maria de Araújo fosse transferida para Fortaleza, onde ficaria sob observação direta das autoridades eclesiásticas. Ela foi isolada em uma casa religiosa, impedida de receber visitas, submetida a interrogatórios constantes. A beata, analfabeta e simples, não tinha condições de se defender teologicamente.
Suas respostas eram confusas, contraditórias em alguns pontos. Os examinadores eclesiásticos interpretaram isso como sinal de farsa ou de ilusão. Sem compreender complexidades teológicas que lhe exigiam, Maria de Araújo tornou-se vítima de processo inquisitorial moderno. O padre Cícero, por sua vez, foi convocado à Fortaleza para prestar esclarecimentos. Dom Joaquim interrogou-o duramente. Questionou sua conduta, sua gestão do caso, sua relação com Maria de Araújo. Insinuou que o padre poderia estar promovendo o evento para ganhar prestígio pessoal, atrair devotos, enriquecer-se com doações. Cícero defendeu-se com veemência, negou qualquer interesse pessoal, afirmou que sempre agira com prudência, que jamais afirmara publicamente tratar-se de milagre, que guardara os corporais justamente para permitir investigação. Mas o bispo não estava satisfeito. Em 1892, Dom Joaquim emitiu sentença episcopal condenando o suposto milagre. Declarou que não havia provas suficientes de intervenção sobrenatural. Afirmou que Maria de Araújo poderia estar sofrendo de ilusões, histeria ou até mesmo perpetrando fraude consciente. Proibiu o padre Cícero de continuar como diretor espiritual da Beata. Ordenou que os corporais manchados fossem recolhidos e guardados sob custódia eclesiástica. Determinou que qualquer culto relacionado ao suposto milagre fosse cessado imediatamente e suspendeu o padre Cícero de ordens sacerdotais. Cícero não poderia mais celebrar missas, confessar, administrar sacramentos. A sentença era devastadora. Para o padre Cícero foi golpe terrível, sua vida inteira dedicada ao sacerdócio, sua identidade profundamente ligada ao ministério, sua vocação questionada, sua honra manchada. Mas ele não se revoltou publicamente contra a igreja. Pelo contrário, submeteu-se à sentença com humildade aparente. Não celebrou mais missas públicas, retirou-se para a vida mais discreta, mas continuou morando em Juazeiro e continuou recebendo fiéis. Porque, para o povo, a decisão da igreja oficial não importava. O padre Cícero era santo, o milagre era real e ninguém iria convencê-los do contrário. A decisão episcopal teve efeito paradoxal. Em vez de encerrar o movimento, fortaleceu-o. O povo sertanejo interpretou a condenação como perseguição injusta. Padim Cício estava sendo punido por ter sido instrumento de Deus. A igreja oficial, distante e aristocrática, não compreendia a fé simples do povo. Essa narrativa espalhou-se. A devoção ao padre Cícero intensificou-se. Juazeiro continuou crescendo. Milhares de romeiros chegavam anualmente, traziam ofertas, construíam capelas, estabeleciam-se definitivamente no povoado. O local transformou-se em cidade, economia prosperava. Cícero, embora impedido de exercer funções sacerdotais, tornou-se líder político e espiritual indiscutível da região. Maria de Araújo, após ser liberada da custódia eclesiástica em Fortaleza, retornou a Juazeiro e viveu o resto da vida de forma reclusa. Continuou sendo venerada como beata santa pelo povo, mas evitava a exposição pública. Morreu em 17 de janeiro de 1914, aos 51 anos. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação. Muitos atribuíam curas e graças à sua intercessão. O padre Cícero, por sua vez, viveu décadas ainda sob suspensão eclesiástica. Durante todo esse tempo, buscou reconciliação com a Igreja. Enviou cartas a bispos, ao Vaticano, pedindo revisão de seu caso. Protestava a inocência. Afirmava nunca ter proclamado o milagre oficialmente. Argumentava que apenas cumprira dever pastoral ao acolher os fiéis. Mas a Igreja manteve posição. Apenas em 1898, após apelação persistente e intervenção de padres influentes, o Vaticano concedeu-lhe permissão para voltar a celebrar missas privadamente, mas não publicamente. Foi reabilitação parcial. Nunca recuperou plenamente suas ordens. Politicamente, entretanto, o padre Cícero tornou-se figura poderosa. Elegeu-se prefeito de Juazeiro em 1911. Foi deputado estadual, vice-governador do Ceará. Sua influência política estendia-se por todo o sertão nordestino.
Coronéis, chefes políticos, até governadores vinham pedir sua bênção e apoio. Ele negociava acordos, mediava conflitos, distribuía favores. Tornou-se personificação do poder religioso e político entrelaçados. Críticos acusavam-no de messianismo, de manipulação das massas, de alianças escusas com oligarquias locais. Admiradores viam-no como protetor do povo, defensor dos pobres, líder carismático e visionário. A Grande Seca de 1915, uma das piores da história do Ceará, consolidou definitivamente a posição do padre Cícero. Milhares de flagelados refugiaram-se em Juazeiro, que se tornou oásis no deserto da miséria. Cícero organizou distribuição de alimentos, criou frentes de trabalho, acolheu retirantes. Salvou inúmeras vidas. O povo passou a vê-lo não apenas como santo, mas como salvador temporal. Sua reputação tornou-se inabalável. Juazeiro do Norte cresceu exponencialmente, transformando-se em uma das principais cidades do interior cearense. Padre Cícero Romão Batista faleceu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos, em Juazeiro do Norte. Seu velório durou dias. Milhares de pessoas passaram pelo caixão. O cortejo fúnebre foi multitudinário. Foi enterrado na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ele mesmo construíra. Seu túmulo tornou-se santuário. Até hoje, recebe centenas de milhares de romeiros anualmente. É um dos locais de peregrinação mais importantes do Brasil. A Igreja Católica manteve por décadas posição ambígua em relação ao Padre Cícero. Oficialmente, o milagre nunca foi reconhecido. Maria de Araújo nunca foi beatificada. Cícero nunca foi canonizado. Mas, na prática, a Igreja teve que conviver com a devoção popular incontrolável. Padim Cisso tornou-se santo do povo, independentemente de decretos eclesiásticos. Em 2015, 81 anos após sua morte, a Diocese de Crato finalmente concedeu perdão oficial ao Padre Cícero, reconhecendo que as punições impostas foram excessivas e que ele sempre se comportou como católico fiel. Foi gesto simbólico, mas significativo. A Igreja reconhecia, ainda que tardiamente, que errou ao condenar o padre. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquela manhã de março de 1889? Foi milagre autêntico? Manifestação sobrenatural do sagrado? Foi fenômeno psicossomático? Alteração fisiológica inexplicada, mas natural? Foi fraude? Truque elaborado? A ciência da época não tinha instrumentos para responder definitivamente. Análises modernas dos corporais manchados, realizadas décadas depois, confirmaram tratar-se de sangue humano, mas não puderam esclarecer origem. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que Maria de Araújo poderia sofrer de estigmatização, fenômeno raro mais documentado em que pessoas extremamente religiosas desenvolvem sangramentos espontâneos em contexto de êxtase místico. Outros sugeriram que poderia haver lesões bucais não detectadas, que sangrariam durante a comunhão. Céticos afirmaram possibilidade de manipulação deliberada. Crentes mantiveram certeza. Foi milagre divino, sinal de presença real de Cristo na Eucaristia. A verdade objetiva provavelmente nunca será conhecida, mas a verdade histórica e social é inegável. O evento transformou radicalmente a vida de milhares de pessoas, construiu uma cidade, criou um movimento religioso massivo, elevou um padre a santo popular, desafiou a autoridade eclesiástica institucional e inscreveu-se permanentemente na memória cultural do Nordeste brasileiro. O milagre de Juazeiro não foi apenas evento religioso, foi fenômeno social, político, econômico e cultural de proporções extraordinárias. A repercussão do caso ultrapassou fronteiras regionais. Intelectuais brasileiros debateram o fenômeno. Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, mencionou o Padre Cícero em suas análises sobre messianismo sertanejo. Jornais do Rio de Janeiro e São Paulo noticiaram o caso. Políticos usaram-no como exemplo de fanatismo popular ou de fé autêntica, dependendo da conveniência. A República recém-proclamada via com desconfiança movimentos religiosos de massa, temendo instabilidade. Mas Juazeiro nunca se tornou ameaça à ordem estabelecida. Pelo contrário, integrou-se ao sistema político regional.
O legado do Padre Cícero e do milagre de 1889 permanece vivo e pulsante no século XXI. Juazeiro do Norte é hoje cidade de quase 280 mil habitantes, centro econômico e cultural do Cariri cearense. Recebe anualmente milhões de romeiros, especialmente em duas grandes romarias: a de novembro, que celebra aniversário de morte do Padim Cisso, e a de finados. As ruas enchem-se de fiéis, muitos vestidos com roupas típicas de sertanejos, carregando imagens do santo, pagando promessas, buscando graças. A economia local depende fortemente desse turismo religioso. Hotéis, restaurantes, lojas de artigos religiosos prosperam. A estátua do Padre Cícero, no alto do Horto, com 27 metros de altura, domina a paisagem urbana e tornou-se cartão postal da região. Mas o fenômeno vai além do turismo. Padre Cícero tornou-se símbolo cultural complexo. Representa a resistência do povo simples contra estruturas de poder distantes. Encarna a religiosidade popular, espontânea, não controlada por instituições. É figura de identificação para milhões de nordestinos, especialmente os mais pobres. Sua imagem aparece em casas humildes, em caminhões de carga, em amuletos. É invocada em orações, promessas, súplicas. Políticos disputam associação simbólica com ele. Artistas populares dedicam-lhe cordéis, músicas, esculturas. Padim Cisso transcendeu a história e tornou-se mito vivo. A questão teológica do milagre permanece em aberto. A Igreja Católica nunca o reconheceu oficialmente, mas também nunca o condenou definitivamente como fraude comprovada. Mantém-se em posição de neutralidade cautelosa. Reconhece a devoção popular ao Padre Cícero como legítima expressão de fé, mas não afirma caráter sobrenatural dos eventos de 1889. Para teólogos católicos, a questão ilustra a tensão permanente entre religiosidade institucional e popular, entre controle hierárquico e manifestações espontâneas de fé. Do ponto de vista antropológico e sociológico, o caso é fascinante. Demonstra como eventos extraordinários, reais ou percebidos, podem catalisar transformações sociais profundas. Um pequeno povoado tornou-se cidade importante. Um padre humilde tornou-se líder de massas. Uma beata pobre tornou-se veículo de manifestação sagrada. Fenômenos religiosos, independentemente de explicação sobrenatural ou natural, têm poder concreto de moldar realidades humanas, construir comunidades, criar identidades coletivas. A história também revela complexidades da relação entre igreja institucional e fiéis. A hierarquia eclesiástica, preocupada com ortodoxia doutrinária e controle institucional, condenou o evento que milhões de pessoas experimentavam como autêntico encontro com o sagrado. Essa dissonância criou conflito que nunca foi completamente resolvido. O povo canonizou o Padre Cícero sem autorização de Roma. Criou devoção paralela, não sancionada oficialmente, mas impossível de suprimir. Demonstrou que poder da fé popular pode superar decisões hierárquicas, que religião viva nem sempre cabe em estruturas burocráticas. O que nos diz hoje a história do milagre de Juazeiro? Primeiro, que o ser humano busca constantemente sinais de transcendência, manifestações de algo maior que a existência cotidiana. Segundo, que interpretação de eventos extraordinários depende profundamente de contexto cultural, social e pessoal. O que para uns é milagre divino, para outros é fenômeno psicológico ou físico inexplicado. Para outros ainda é ilusão ou fraude. Terceiro, que movimentos religiosos populares têm dinâmica própria, frequentemente escapando ao controle de instituições estabelecidas. Quarto, que figuras carismáticas podem concentrar esperanças, anseios e devoções de multidões, tornando-se símbolos poderosos de identidade coletiva. A devoção ao Padre Cícero também reflete aspectos sociais profundos do Nordeste brasileiro. Região marcada historicamente por desigualdades extremas, secas devastadoras, pobreza crônica, abandono político. Nesse contexto, figuras como Padim Cisso representam esperança, proteção, dignidade. São mediadores entre povo sofrido e forças que parecem incontroláveis. Natureza cruel, autoridades distantes, destino implacável. O santo popular oferece conforto que instituições formais frequentemente não conseguem proporcionar.
Por isso, a devoção persiste, transmitida de geração em geração, resistindo à secularização, modernização, urbanização. Há também dimensão de resistência cultural. A insistência em venerar o padre Cícero, apesar de décadas de desaprovação eclesiástica oficial, representa a afirmação de autonomia popular. O povo sertanejo, tantas vezes marginalizado, ignorado, menosprezado pelas elites, afirma aqui seu direito de definir próprias expressões religiosas, escolher próprios santos, construir próprios significados. É forma de empoderamento simbólico, de reivindicação de voz e dignidade. Paralelamente, não se pode ignorar contradições. O padre Cícero, líder espiritual de massas pobres, aliou-se frequentemente a oligarquias políticas locais, coronéis, estruturas de poder conservadoras. Sua atuação política foi ambígua. Protegia os pobres que o procuravam, mas negociava com opressores sistêmicos. Essa ambiguidade gera debates até hoje. Foi santo popular ou político oportunista? Defensor dos humildes ou mantenedor de estruturas injustas? Provavelmente foi ambos, como a maioria das figuras históricas complexas. Reduzi-lo a heroísmo puro ou vilania simples seria distorcer realidade multifacetada de sua vida e atuação. O fenômeno do sangramento da hóstia, núcleo original de toda a história, permanece enigma. Ciência médica conhece casos de pessoas que desenvolvem sangramentos espontâneos em mucosas, especialmente em estados de extrema tensão emocional ou alteração psicológica. Estigmatizações, embora raras, estão documentadas. Maria de Araújo, beata profundamente religiosa, praticante de jejuns e penitências extremas, poderia ter desenvolvido condição fisiológica que produziu sangramentos durante momentos de êxtase religioso intenso, como recepção da comunhão. Essa explicação naturalizaria o evento, sem negar sua extraordinariedade. Mas não há provas definitivas. E para milhões de devotos, a explicação sobrenatural permanece mais convincente e significativa. Curiosamente, o caso do padre Cícero não é único na história do catolicismo. Há diversos relatos de hóstias que teriam sangrado em diferentes épocas e lugares. Alguns foram reconhecidos oficialmente pela Igreja, após investigações rigorosas. Outros foram descartados. Os critérios de reconhecimento sempre foram complexos e nem sempre transparentes. No caso de Juazeiro, fatores contextuais possivelmente pesaram. O momento político do Brasil, tensões entre república e igreja, preocupações com messianismo sertanejas, desconfiança em relação a manifestações religiosas populares não controladas. A decisão de condenar o milagre pode ter tido motivações que ultrapassavam questões puramente teológicas. Hoje, mais de 130 anos após os eventos de 1889, Juazeiro do Norte permanece como testemunho vivo da força da fé popular. A cidade cresceu, modernizou-se, diversificou a economia, mas continua sendo essencialmente a cidade do Padim Cisso. Seu espírito perpassa ruas, praças, conversas. A devoção não diminuiu, pelo contrário, adaptou-se aos tempos modernos. Romeiros agora fotografam a estátua com smartphones, compartilham promessas em redes sociais, organizam caravanas em ônibus fretados. Mas essência permanece. Busca de sagrado, esperança em milagres, confiança em intercessão de santo protetor. Qual a mensagem final desta história extraordinária? Talvez seja que o sagrado se manifesta onde e como o povo o reconhece, independentemente de sanções oficiais. Que instituições religiosas, por mais poderosas, não controlam completamente a experiência espiritual humana. Que fé autêntica cria realidades próprias, transforma paisagens, constrói cidades, forja identidades. Que figuras históricas complexas, com virtudes e contradições, podem tornar-se símbolos perenes de esperança para milhões. O milagre do padre Cícero, reconhecido oficialmente ou não, mudou o Nordeste brasileiro para sempre. Criou fenômenos religioso, social, cultural e econômico de dimensões imensas. Levantou questões teológicas, científicas e políticas que continuam relevantes. E, acima de tudo, tocou corações de milhões de pessoas ao longo de gerações, oferecendo conforto, esperança, sentido em meio às durezas da vida sertaneja.
Esta história nos desafia a refletir sobre a natureza da fé, limites da autoridade institucional, poder da crença popular e mistérios que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Convida-nos a olhar com respeito para devoções que podem parecer estranhas ou supersticiosas, reconhecendo nelas expressões legítimas de anseios humanos profundos por transcendência, proteção e dignidade. E nos lembra que história não é feita apenas por grandes nomes e instituições oficiais, mas também por pessoas comuns, cujas crenças e práticas moldam sociedades de formas duradouras e profundas. Se você se fascinou por esta história real de fé, controvérsia e transformação social, inscreva-se no canal para descobrir mais casos extraordinários da história brasileira e mundial. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a incrível saga do Padre Cícero e do milagre que dividiu a Igreja Católica e mudou o sertão do Ceará para sempre. E nos comentários, conte: você acredita em milagres? Como interpreta eventos extraordinários que desafiam explicações convencionais? Sua opinião enriquece nosso debate. Até a próxima história real que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre fé, poder e transformação social.